me engano, fala que, vamos lá ver, eu acho que é importante ensinar isso. Quero gastar rapidinho, 2 minutinhos só para falar disso, depois eu vou pregar antes da oração. Olha o que fala aí, ó. Malaquias 3, versículo de número 10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E olha o que diz o versículo: E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Esse princípio aqui de Malaquias 3,10, ele vale até hoje. Tem muita gente que fala, mas é Antigo Testamento. Irmãos, a Bíblia tem 2 testamentos, e os 2 testamentos valem até o dia de hoje. Aliás, tem pessoas que acham que as promessas do Antigo Testamento, elas vêm sobre mim. As ordens, as exigências e cobranças e as leis, aí não. Aí Jesus venceu e agora nós vivemos na dispensação da graça, né? Então, cuidado com isso. Nós temos que sim observar a Bíblia como um todo, fazer uma leitura certa de cada texto. Agora, a Bíblia tem que ser lida, aplicada e obedecida na nossa vida. Se Deus está falando para a gente trazer os dízimos na casa dele, e aqui casa no sentido simbólico a igreja, que ele vai repreender o adversário, que ele vai sustentar a nossa vida, e ele fala, olha, pode provar eu nisso, que eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre vocês. Eu falo isso com o coração bem leve e bem tranquilo, que a nossa igreja tem vivido essa palavra aqui. Mesmo fechada, mesmo em pandemia, Deus tem abençoado a nossa igreja e também o povo que tem ofertado, dizimado e que tem acompanhado cada um de nós aqui através da internet. Deus não vai deixar faltar. Se você aplicar os seus recursos na obra dele, pelo contrário, ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre o seu coração. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz e verdadeira. Não sou eu quem estou dizendo, mas é a tua palavra. Quando nós trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre cada um de nós. E eu profetizo isso sobre a vida das pessoas que estão me ouvindo, para que elas possam provar, como diz o salmista, ó provai e sabei que o Senhor é bom. O Senhor é bom realmente. E o Senhor não fica devendo nada a cada um de nós. E eu creio nessa promessa, nessa palavra de Malaquias. E eu declaro, Pai, sobre cada pessoa que está dizimando, ofertando, eu declaro um tempo de prosperidade, de vida financeira abençoada. Não é pecado ser abençoado. Não é pecado nós ganharmos dinheiro. Pelo contrário, é bênção de Deus. E que tenhamos sabedoria na administração dos recursos que o Senhor tem colocado na igreja e também em nossa casa, em nossa família. Nós oramos assim, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos lá, vou pregar uma palavra aqui breve, que está em Apocalipse, capítulo de número 21. Último livro da Bíblia, Apocalipse 21. Eu quero falar hoje na verdade são 2 temas, mas eu coloquei um aí, o Nani colocou um só na tela, para ficar mais fácil de compreender e não ficar muito comprido o tema. Mas hoje eu quero tratar a questão da vida eterna. Eu quero falar hoje de 2 caminhos, que é o primeiro da vida eterna e o da morte eterna. Sempre quando nós falamos de vida após a morte, sempre há dúvidas, sempre há incertezas, sempre há no nosso coração um medo. E alguns, às vezes, olham para a Bíblia, fazem uma leitura do texto bíblico, mas lá no fundinho, ainda algumas dúvidas surgem no coração. Ou seja, será que realmente o céu é verdadeiro? Será que depois que eu morrer aqui na terra, eu vou alcançar a vida eterna no Senhor? Será que tem um paraíso? Será que tem uma nova Jerusalém, uma nova terra santa que vai vir da parte de Deus sobre nós? Será?
Não teve ninguém que voltou para falar se realmente há uma vida eterna, ou se há mesmo julgamento e a morte eterna. Então as dúvidas sempre surgem no nosso coração. Tem pessoas que talvez estão sentadas no banco, ou estavam sentadas no banco da igreja, e que desconfiam da questão do após a morte. O que vai acontecer com a gente? Alguns acreditam que morreu, acabou. É aniquilada a nossa alma, nós vamos deixar de existir e assim por diante. E eu vou provar aqui nesse texto que existem dois caminhos. Existe o caminho da vida eterna e existe o caminho da morte eterna. E eu quero que você aplique essa mensagem lembrando que eu estou pregando no culto da esperança. Então, a minha esperança é que essa mensagem traga esperança ao seu coração. E traga uma reflexão com relação à vida após a morte. Ou seja, o que vai ser depois que nós morrermos e passarmos dessa vida aqui terrena. Então no versículo 1 de Apocalipse 21 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo aqui é morada, tá? Com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos até aqui, para a gente começar a entender essa mensagem de Apocalipse. A gente tem que tomar muito cuidado quando lê Apocalipse, e quando começa a estudar essa última carta aqui da Bíblia, esse último livro, porque ele é um livro onde tem muitos símbolos, muita simbologia, figuras, alegorias, e nós então temos que ler, tomar cuidado com a leitura que a gente faz para tentar entender o que Deus quis transmitir através do apóstolo João nessa mensagem aqui de Apocalipse. O texto começa falando que João ele viu então um novo céu e uma nova terra. Por que novo céu e por que nova terra? Nós acreditamos, e a palavra nos confirma isso, que todos os elementos físicos que nós temos aqui nessa terra, que a gente vive hoje, onde a gente habita, eles serão destruídos. Sol, a lua, as estrelas, os mares e assim por diante. Tudo vai ser destruído depois da grande tribulação e quando vir o final de todas as coisas nesse mundo. E aí nós temos a palavra de João falando que ele então viu um novo céu e uma nova terra. A gente tem que entender que esse céu e essa nova terra não vai ser a reforma dessa terra, porque é novo. Deus fará coisas novas. Ele diz assim que o primeiro céu e a primeira terra já passaram, já não existirão mais nesse tempo aqui. Fala também que o mar já não existe. Então vai vir, e a palavra continua, que vai vir a cidade santa, a nova Jerusalém, que vem do céu, da parte de Deus, para que nós possamos então habitar nesse lugar aqui, chamado então de Nova Jerusalém. E aí o texto continua, que vai vir sobre nós, e no versículo 3 fala assim, que então ali vai ser o tabernáculo de Deus com os homens. Deus então ele vai trazer esse novo céu, essa nova terra, a cidade santa, a cidade de Jerusalém, nova, e ela vai vir do céu sobre nós, e nós estaremos então agora morando juntamente com Deus. Nesse primeiro ponto da mensagem, eu quero trabalhar essa questão da vida após a morte, da vida eterna. A Bíblia nos garante que há uma sequência depois que nós morremos.
fala que Deus está preparando um lugar para nós, que Jesus foi preparar um lugar, e que esse lugar vai vir sobre nós para que nós possamos então habitar eternamente com o nosso Senhor. É essa nova Jerusalém, é essa nova cidade santa que Deus está preparando para aqueles que servem e temem a Ele. Agora olha que interessante que ele fala, que Deus vai habitar no nosso meio, conosco, e algumas coisas vão ter no céu. A primeira delas diz aí, no versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O céu, que eu quero usar aqui, ou a Nova Jerusalém ou o céu, mas eu vou usar o céu para ficar mais fácil, vai ser um lugar onde nós não teremos mais o choro. Não o choro de emoção, mas não teremos mais o choro de tristeza, o choro da dor, o choro do sofrimento. Quantas vezes, enquanto nós estamos aqui em vida, quantas vezes nós choramos? Talvez você que me ouve hoje, está passando por um momento tão difícil na vida, e você tem chorado, porque o choro é algo que brota no nosso coração, por tristeza, por momentos difíceis, ou por dores que nós estamos enfrentando. O choro vem quando nós estamos sentindo algo ruim na nossa vida, na maioria das vezes, né? A gente às vezes chora de emoção, mas não é o caso aqui. A tristeza, quando você perde o emprego, quando você perde alguém que você ama, quando você perde uma coisa material, a gente chora. Quando você ouve um diagnóstico do médico dizendo, olha, você não será curado dessa enfermidade, essa doença que você tem, ela não tem cura, e nós choramos, e a palavra fala que nesse céu, nessa nova terra, nessa nova Jerusalém, o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Eu quero que hoje você ouça essa palavra, que nós choramos aqui na terra, mas no céu nós não teremos mais tristeza. Por isso que vale a pena caminhar com Deus aqui na terra, porque depois, quando a nova Jerusalém vier sobre nós, lá nós não teremos mais tristeza. Vale a pena cada lágrima derramada. O salmista fala que aquele que semeia com lágrima, voltará recolhendo seus feixes, ou aquilo que plantou, com alegria no coração. A nossa colheita, irmãos, a nossa maior colheita será no céu. A nossa maior promessa é de que Deus tem preparado, através de Cristo Jesus, uma morada eterna para mim e para você. E quando nós estivermos com o Senhor, não haverá mais lágrimas nos nossos olhos. Diz também que a morte já não existirá. Aqui na terra, a Bíblia fala que ao homem foi determinado viver até 70. E o que passa disso se torna enfado da carne. A nossa vida aqui na terra ela é breve, ela é passageira, ela é momentânea. O salmista também usa para exemplificar a nossa vida que é como uma neblina. O sol vem, dissipa a neblina, assim é a nossa vida aqui na terra. Agora, no céu, nós não iremos mais morrer. Haverá apenas uma morte. Eu estou vivo aqui, eu morro, e aí eu aguardo as coisas acontecerem, né, do finais dos tempos, e aí vem o novo céu e a nova terra, e a partir do momento que eu entrar ali no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, já não haverá mais morte, aí vai ser por toda a eternidade. É complexo falar de eternidade, não é? Porque a eternidade, ela não tem fim, não haverá nem a dor e nós não morreremos mais. Então, isso deve nutrir o nosso coração de esperança, de alegria, de paz. Já não haverá mais luto, que também está relacionado a pessoas que nós perdemos. Eu já perdi meu pai há 20 anos atrás. Talvez você que me ouve perdeu recentemente alguém que você ama. No céu, nós não perderemos mais ninguém que a gente ama. No céu, nós viveremos sem a tristeza, sem a morte, e não haverá mais luto também à nossa volta. Não haverá mais pranto, não haverá dor, gente. Olha que bênção. Não vai ter dor na coluna, Rafael. Não vai ter dor na coluna. Ontem eu fiz a mudança, né? E até hoje estou fazendo a mudança de uma casa para um apartamento aqui em Ribeirão.
E quando a gente abaixa depois dos 40 e você vai levantar, aí você lembra que você tem 40, mais de 40. Mas no céu não haverá mais dor, não haverá bico de papagaio, não haverá esporão, não haverá enxaqueca, não haverá dor alguma. O céu, irmãos, é só alegria, graças a Deus por isso. Não vamos precisar mais tomar analgésico, anti-inflamatório, não vai ter Covid, não vai ter mais nada. No céu, o lugar que Deus tem preparado para nós, não haverá dor, lágrimas, pranto. E a palavra fala, porque as primeiras coisas passaram. Sabe o que é as primeiras coisas? Aquilo que a gente enfrenta aqui na terra. O acordar cedo. Hoje o despertador tocou, a vontade era de estender até meio-dia. Mas o relógio biológico, já às 6:30 da manhã, já estava me lembrando que a gente tinha compromisso, já tinha trabalho. Lá no céu, vai ter trabalho, viu? Vocês podem ter certeza disso, no céu vai ter trabalho. Só que lá nós não vamos cansar. Lá no céu, essas coisas primeiras que nós estamos enfrentando, nós não passaremos mais nenhuma delas lá no céu, na presença do Senhor. Você que me ouve, que você possa ter a esperança, não nas coisas aqui de baixo, terrenas, transitórias, passageiras, mas que você possa ter a esperança de que lá no céu nós seremos presenteados e viveremos por toda a eternidade no descanso, na presença do Senhor com os seus anjos e assim por diante. Eu prego essa mensagem para dizer que vale a pena servir a Deus. Cada lágrima, cada suor, cada choro, cada dor que nós enfrentamos, cada luta que nós passamos. Paulo foi decapitado. O apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores, missionários, ele foi decapitado. E a gente vai ver lá na segunda carta de Timóteo, quando ele escreve os finais ali, das suas últimas palavras depois da morte. Vamos lá ver? É muito interessante o que Paulo fala. Paulo conseguiu enxergar que essa vida transitória aqui, ela é de lutas, ela é de dor, mas há uma vida eterna preparada para mim e para você. A alegria, a gozo, a paz, não haverá mais tristeza e assim por diante. Olha o que ele diz aí em 2 Timóteo, capítulo de número 4, quando ele está falando ali as últimas palavras dele. Paulo diz assim, versículo de número 17, vamos lá. Ele está falando ali de tudo que ele está enfrentando, e ele diz assim, mas o Senhor, versículo 17, me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo aqui, ele está escrevendo essa carta de uma prisão, tá? Mas ele está falando assim, o Senhor, aqui na prisão, Ele me assistiu me dando força. E olha o que ele fala no versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E olha isso que ele diz. E me levará, salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe como Paulo encerra aqui a vida dele? Na cadeia. Ele está dizendo, olha, o Senhor me assistiu na minha defesa ali, perante Roma. O Senhor esteve comigo, um monte de pessoas me abandonou. Eu estou aqui hoje preso numa masmorra ali, gelada, fria. Eu vou ser julgado para ser sentenciado à morte. Mas ele fala assim que o Senhor estava assistindo a vida dele nesse sofrimento. E sabe o que ele fala? Que Deus livrará ele de toda a obra do maligno e levaria ele salvo para o seu reino celestial. Irmão, sabe o que eu vejo aqui nessa frase que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a dor da terra não se comparava com aquilo que ele ia ter no céu. E é isso que precisa entrar no seu coração e no meu coração. Que o sofrimento aqui é passageiro. A glória, o reino celestial, as coisas boas que Deus tem reservado para nós, aquilo que é perfeito, aquilo que
não haverá mais dor, tristeza, tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, não se compara com as pequenas lutas que nós enfrentamos, aqui quando nós passamos por essa breve passagem aqui na terra. Eu quero que hoje você olhe para as coisas eternas, por uma vida eterna de gozo, de alegria, de paz, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, sem luto, sem mais nada de sofrimento algum. É só bênção, só alegria, só paz que Deus tem preparado para aqueles que servem a Ele. Por isso que Paulo fala: olha, Senhor, eu sei que o Senhor me levará seguro ao reino celestial. Por isso que eu digo a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E sabe o que acontece com Paulo depois que ele fala essas últimas palavras aqui? Ele é morto decapitado. Uma guilhotina é passada na cabeça dele, no pescoço dele, melhor dizendo. E ele tem a sua cabeça decapitada do corpo. Mas Paulo tinha certeza que ele morreu aqui e o Senhor levaria ele salvo para o reino celestial. E é essa certeza, essa convicção e essa alegria que deve estar dentro do seu coração e do meu coração. Vamos lá. Vamos caminhar já para o final aqui. Versículo agora de número 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o início, ou o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho, e ele me será filho. Para concluir essa parte aqui da vida eterna da salvação, ele fala então que ele vai estar sentado sobre o trono, e ele vai fazer novas todas as coisas, em mim e em você. E olha que interessante, ele fala assim que tudo já está feito, porque o Senhor é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. O versículo 7 fala, ou melhor, o 6 ainda fala que aquele que tem sede, ou aquele que quiser ir até Cristo, Ele dará da fonte de água viva, né? Ele dará de graça da fonte da água da vida. Sabe o que ele está dizendo com isso? Que se eu e você quisermos o céu, Ele dará gratuitamente a mim e a você. É só você se entregar a Ele essa noite. É só você confessar que Jesus veio na terra, que Ele veio em carne, Ele morreu pelos seus pecados. E você confessar que você é pecador e que você crê no sacrifício dele por você na cruz, você terá a salvação e a vida eterna. Ele fala que o vencedor herdará essas coisas, e Ele será o nosso Deus, e nós seremos o filho dele por toda a eternidade. E por fim eu quero falar agora do outro caminho, que é o da morte eterna, tá? Eu falei da vida e agora eu vou falar da morte. Diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu quero finalizar essa mensagem de hoje dizendo também os dois lados da moeda. Nós temos a vida eterna, mas também tem a morte eterna. A vida eterna, e eu quero que fique bem claro isso na sua mente, a vida eterna é para aqueles que decidirem, aqui na terra, andarem com Jesus. Aquele que toma a decisão dizendo: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aquele que falar: Senhor, eu entrego toda a minha vida a Jesus Cristo, e que Ele seja o Senhor da minha vida. Aquele que fizer isso, já tem a salvação e a vida eterna. Mas a morte eterna também há para os covardes, para os incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, para os mentirosos também. A parte que será, ou que lhe cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Resumindo, sabe o que ele está dizendo? Que tem também o inferno. Existe o céu, existe a vida eterna, existe a salvação. Agora você deve saber também que existe a morte eterna, que é essa segunda morte aqui, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Alguns pensam e até falam isso: Deus é brasileiro, no final ele vai dar um jeitinho e a gente vai entrar no céu. E eu quero dizer a você que me ouve aí está vivendo em alguma dessas coisas aqui de covardia, de incredulidade, fazendo coisas abomináveis, né? A gente tem visto tanta coisa. A gente vê mãe matando seu próprio filho, coisas abomináveis. Pessoas fazendo sexo com animal, Deus falou que não era para fazer. Pessoas do mesmo sexo se casando, coisas abomináveis. Não foi assim que Deus criou, não foi assim que Deus fez. Incestos, assassinatos, a feitiçaria. Quantas pessoas entregues à idolatria. E quando eu falo de idolatria aqui, é de uma forma abrangente. Talvez você idolatre o dinheiro, talvez você idolatre a casa que você tem, o carro que você tem, os bens que você tem. Se a idolatria estiver no seu coração, você não vai herdar a vida eterna. A palavra é muito direta, 2 caminhos apenas. E a escolha é sua, a escolha é minha. A decisão está em minhas mãos e em suas mãos. Isaías diz: se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você for rebelde, a espada ou a morte virá sobre a sua vida. É noite de esperança, mas é noite de decisão. É noite de escolher o caminho que você quer seguir daqui em diante. A gente pensa que tudo que a gente tem vivido são sinais daquilo que está por vir lá na frente. São sinais. Doenças, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, filhos contra pais, pais contra filhos. O fim está se aproximando. E a palavra que eu preguei aqui hoje à noite, que está ligado à esperança, é que Deus está falando para nós hoje assim, ó: aqui no mundo vocês vão ter aflições, mas se vocês estiverem firmados em Cristo Jesus, entregarem as vidas a Cristo, há uma vida eterna preparada para você. Há a morte eterna, mas há a vida eterna preparada para você que escolher a Cristo Jesus. Se tem uma escolha que eu e você devemos fazer essa noite, é de andar com Cristo. É escolher a Ele todos os dias da nossa vida, e sempre olhando para a eternidade. Paulo diz que nós não devemos atentar para as coisas passageiras e terrenas, mas nós temos que ficar atento àquilo que é eterno, que nós não vemos, mas que vai acontecer, que é a vida eterna e a morte eterna. Vamos orar essa noite? Os meninos vão tocar aqui essa canção, dedilhar essa canção, e eu quero orar por você, de acordo com essa palavra que eu preguei. Depois a Thalita vai trazer aqui os pedidos, para que a gente possa orar por todas as pessoas que nos acompanharam aqui. Vamos orar? Coloque a sua vida diante de Deus essa hora. Deus hoje colocou a vida eterna e a morte eterna. Qual o caminho que você vai escolher? Todos querem ir para o céu, ou melhor, a maioria de nós queremos ir para o céu. Só que para entrarmos no céu, é preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É necessário deixar o pecado. É necessário abandonar as paixões terrenas, carnais, mundanas que existem dentro de nós e que muitas vezes têm trazido destruição, tem trazido dor, tem trazido sofrimento, o pecado. E para que tenhamos a vida eterna, não a morte eterna, mas a vida eterna, é necessário confessar que Jesus é o nosso Senhor,
entregarmos a nossa vida a Ele, e a salvação virá sobre cada um de nós. A salvação é pela graça de Deus, é pela fé em Cristo Jesus, é um dom gratuito que Ele deixou a cada um de nós, mas você precisa confessar Jesus, você precisa entregar a sua vida a Ele para que a salvação venha sobre você. É necessário abandonar o pecado, é necessário abandonar os vícios, paixões, a idolatria, as coisas abomináveis aos olhos do Senhor, a feitiçaria. É necessário deixar a mentira de lado e começar a viver baseado na verdade. O Senhor quer dar a vida eterna a cada um de nós, mas nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos entregar a cada dia a nossa vida a Ele. E ó Deus, a partir desse momento que nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós aguardaremos a volta de Jesus Cristo ou a nossa morte, com a certeza de que nós entraremos num novo céu, numa nova terra, a nova Jerusalém que o Senhor tem preparado para cada um de nós e para aqueles que servem ao Senhor Jesus. Pai, que nessa noite o Senhor transforme corações, vidas, e que possamos, ó Deus, ter o nosso coração alimentado pela palavra do Senhor, e que essa palavra traga ânimo, esperança, fé, que ela traga alegria aos nossos corações, sabendo que o Senhor tem preparado a salvação e a vida eterna para cada um de nós. Obrigado, Deus, por essa mensagem, obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A Thalita vai trazer para mim aqui. Obrigado, viu, tá? Os pedidos de oração. Nós vamos ler cada um. Isso. Vamos lá. Então, ó, começando aqui da Thalita, que anotou os pedidos. Ela pede pela saúde dela, pela visão do nosso amigo Neto, pelos avós e também pelos seus pais. O Roger pede pela família dele, ou por toda a família. O Dimas pela vida dele, recuperação da mãe. Edivaldo, Raul, o Pepe também que está com Covid. A Denise pede pela vida dela, a Ruth pela família. A Silvana pede pelo marido dela, bonitão Nani, pelos pais e também pela família dela. O Ricardo pede pela família dela, em especial pela vida da Simone. Olha, isso aqui eu acho que é uma declaração de amor, viu, Mateus? É isso? Sua mãe vai fazer aniversário amanhã? Então acho que ele quis aumentar a pontuação dele em casa. Deus abençoe, viu, ao Ricardo, a Simone. Amanhã ela vai fazer mais um aninho de vida. Hoje é a Jaque, né? A Jaque está fazendo mais um ano de vida também. Deus acrescentou na vida da Jaque. Um abração a você, Jaque. E nós vamos orar também pela Jaque, pela Simone, que vai fazer o aniversário amanhã. O pai ganhou um pontinho lá com a mãe, né? Hoje vai ser bênção. O Nádio pede pela Andréia, pela família, pela Andréia e família, e também pela família dele. E só mais dois aqui a gente já vai terminar. A Sheila pede pelo tio dela, o Osmar. E o Theo pede pela família e pelos seus cunhados, pelas suas cunhadas, a Virgínia e a Tereza. Eu quero também pedir oração para o nosso irmão Tiago, também Lavesso, que Deus possa abençoar a vida do Tiago também. Vamos orar por ele, pela saúde dele, para que Deus possa guardá-lo. Em especial, irmãos, eu quero pedir oração também pelos idosos da nossa igreja. Todos eles, né? Não só da nossa igreja, mas você que nos ouve também, que a nossa oração é que Deus possa trazer esperança ao seu coração, paz e alegria. Eu tenho visto, principalmente os mais velhos idosos, sofrerem nessa pandemia, por ter que ficar mais em casa, alguns com depressão, e eu profetizo sobre sua vida a cura dessa depressão, dessa angústia, dessa tristeza, que você possa receber de Deus um alento no seu coração, que você receba paz e alegria para continuar vivendo. Eu sei que nós estamos restritos, mas Deus está contigo aí na sua casa, e Ele vai cuidar de você, e que a esperança possa ser derramada sobre o coração, não só dos idosos, mas de todos que ouviram essa mensagem. Vamos orar. Senhor,
nós apresentamos aqui, nós já lemos todos os pedidos. Eu quero, ó Deus, colocar agora diante do Senhor a Thalita com seus pedidos, o Roger, o Dimas, a Denise, a Ruth, o pedido da Silvana, o pedido do Ricardo, que ora pela esposa dele, pede oração pela Simone, que vai completar mais um ano de vida amanhã, pela Jaque, que está fazendo aniversário hoje. Acrescente saúde, paz e alegria a essas irmãs. A Sônia também, a Kelly, que fizeram aniversário, tantos outros, Pai, esteja abençoando. Abençoe o Nádio também com seus pedidos, a Sheila, o Theo, e todos, ó Deus, que estiverem aí ouvindo essa mensagem, que ouviram essa mensagem e que estão participando desse culto, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre os que estão enfermos. Todos, ó Deus, desse papel aqui, desses pedidos, estenda trazendo a cura e a restauração da saúde de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós profetizamos a cura e o milagre do Senhor sobre as pessoas que estão enfermas. Declaramos, ó Deus, que as pessoas que ouviram essa mensagem e que colocaram seus nomes aqui nesse papel, que colocaram seus nomes ali no Facebook, no YouTube, que o Senhor alcance e que o Senhor responda cada uma das nossas orações em Cristo Jesus. Pai, esteja conosco e que o nosso coração possa transbordar de alegria, não só por aquilo que nós passamos na terra, mas alegria em saber que o céu está sendo preparado para cada um de nós que servimos ao Senhor. Que o amor do Pai, a graça do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós hoje, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, abençoe o seu trabalho, você que é autônomo, você que é assalariado, seja lá o que for, que Deus possa fazer prosperar os seus caminhos aqui na terra. E lembre-se que Deus tem preparado um reino celestial para aqueles que servem a Jesus. Fique na paz, um ótimo final de semana a todos e um forte abraço nosso aqui da igreja, em nome de Jesus.